Hola chicos, ojalá que todos estén bien. Yo quiero decirles que los extraño mucho y los echo muchísimo de menos. Me gustaría mucho que volver a las clases, que podamos estudiar nuevamente todos juntos, ¿sí? En la clase de hoy nosotros vamos a estudiar expresiones para pedir disculpas y vamos a hacer un repaso del pretérito perfecto, ¿sí? ¿Te acuerdas que en clase pasada nosotros estávamos lendo uma chiste, sim? Que é uma charge do Gaturro. Lembra que o Gaturro falou que ele se apaixonou pela professora e tudo mais? Eu vou ler o trechozinho aqui para que vocês se lembrem. Ágata, estou bebendo um tórrido romance com minha maestra, Ruda Binagreri. Desculpa-me, e ela já sabe que está bebendo um romance por vos? Pero por favor, mira, todos os dias le mando uma carta de amor e ela me devolve com marcas de ruge. No, Gaturro, não são erros de ortografias corrigidas em rojo. Então, o que ela quis dizer? O que esse diálogo quis dizer aqui? O Gaturro, ele estava apaixonado pela professora, né? Que a professora corrigiu os erros de gramática dele de vermelho e ele achou que ela estivesse, a atividade dele estivesse com marcas de batom, tá? Então, que nós vamos estudar justamente essas expressões para pedir desculpas, ¿sí? Lo que podemos decir: lo siento mucho, lo siento en el alma, disculpa, lo siento de todo corazón, te prometo que no volverá a ocurrir, perdón, ¿sí? Ahora las expresiones para aceptar las disculpas. No te preocupes más, no pasa nada, já está olvidado, tá? Já está olvidado, já esqueci, já passou, certo? Bueno, tenemos una frase aquí para completar. Completa la frase abajo con las formas de ofrecer disculpas en español. Estimada amiga, no pude llegar a tu fiesta. Te escribo por disculparme por não haber ligado. Te escrevo para me desculpar por não ter chegado. Sim? Estou usando aqui uma expressão para pedir desculpas. É bem tranquilo isso, gente. Não tem muito mistério, tá? Bem tranquilo mesmo. Pode passar. Agora vamos para o repasso del pretérito perfecto. El pretérito perfecto se usa para expresar acción empezada en el pasado y que se prolonga hasta el presente. Por exemplo, Alicia ha llegado en la librería, tá? Então é um passado, a gente usa para falar de um passado que não acabou, certo? Aqui no exemplo está falando o seguinte: Alicia ha entrado en la librería. Ela entrou e não saiu, então é um passado que não acabou, é um passado que se prolonga até o presente, tá? Nesse caso que a gente usa o pretérito perfeito. Bueno, temos aqui o verbo haber. O verbo haber, nesse caso, ele é um verbo auxiliar, tá? Vocês vão conjugar o verbo auxiliar no presente do indicativo, tá? É importantíssimo que vocês saibam conjugar esse verbo, tá? Porque sempre tem que usar o verbo haver e o particípio do verbo principal, certinho? Então, vamos lá, ó. Yo he, tú has, él y usted ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ellas y ustedes han. En el pretérito perfecto se forma com o verbo auxiliar haber, como eu já tinha falado para vocês, né? Conjugado en el presente de indicativo e el participio del verbo principal. El participio se forma cambiando la terminación del infinitivo según las siguientes reglas. Bom, a regra muito simples, semelhante ao português, né? Vocês vão trocar, todos os verbos que são terminados em AR, por exemplo, a terminação será em ado. Passar, passado, né? Nesse caso aqui, ó, AR, né? É um verbo de primeira conjugação. Verbos de primeira conjugação, ado. Verbos terminados em ER ou IR, ido, a terminação idor. Poder, podido, salir, salido. Sim? Verbos irregulares.
Bom, aqui é um desafio para vocês, né? Porque eu falei para vocês como que é a regrinha do particípio, né? Você tem que acrescentar ado e ido nos verbos regulares. Agora os verbos irregulares. O que tá pedindo aqui? Ó? Intenta descobrir o infinitivo de los participios abaixo. Mas tá fácil, por quê? Porque o verbo ele já está conjugado no particípio. Vocês só precisam colocar o infinitivo desse verbo aí, desses verbos, né? Vamos fazer juntos? Abierto. Qual é o infinitivo? Abrir. Dicho. Qual é o infinitivo? Decir. Escrito. Escribir. Hecho. Hacer. Muerto. Morir. Vuelto, volver. Que quer dizer voltar, tá, gente? Cubierto, cobrir. Previsto, prever. Resuelto, resolver. Resolver. Satisfecho, fazer. Certo? Vamos a repetir. Abierto, abrir. Dicho, decir. Escrito, escribir. Hecho, hacer. Muerto, morir. Vuelto, volver. Cubierto, cubrir. Previsto, prever. Resuelto, resolver. Satisfecho, satisfacer. ¿Sí? Vamos a la próxima. Tenemos aquí un ejercicio. Completa las frases conjugando el verbo en pretérito perfecto. Bueno, estudiar es un verbo regular. É um verbo regular de primeira conjugação. Verbo regular de primeira conjugação. Yo. Então vamos lá. Hoy, parará, toda la tarde. Tá, mas é o pretérito perfeito, né? Pretérito perfeito. Então como que eu vou conjugar? Eu tenho que conjugar o verbo haber primeiro. Hoy, yo he estudiado toda la tarde. ¿Sí? Ustedes, libros muy buenos. E o verbo escrever é um verbo irregular. Como que é conjugado? Escrito. Ustedes han escrito libros muy buenos. Esta mañana mi hermana visitado su mejor amigo. Mi hermana ha visitado a su mejor amiga. Vamos a la próxima. Opa. Nosotros, la televisión colgada en la pared. Poner, el verbo poner es un verbo irregular, tá? Nosotros, então vamos conjugar aí, nosotros hemos puesto la televisión colgada en la pared. Este mes, muchos ejercicios en el gimnasio. Vosotros, este mes, vosotros conjugando o verbo haber. Vosotros habéis. Verbo hacer en el participio hecho. Verbo irregular também, tá? Este mes habéis hecho muchos ejercicios en el gimnasio. Es eso, gracias. E agora vamos para as atividades. Anotem as atividades. Vocês farão para mim da página 34 a página 38, tá bom? Besitos e hasta la próxima clase.